E aí galera, aqui é o seu amigo de sempre, Alex Marques, na sua timeline, para mais um episódio das Terças de Crescimento. Então se prepare, vem com a gente nessa jornada. Sejam muito bem-vindos, tome os seus assentos, prepare o seu café, sua água, deixe esse bate-papo rolando, onde você estiver. No trabalho, em casa, no carro, no ônibus, no metrô. No episódio de hoje vamos falar de um verdadeiro veneno, o tóxico hábito de reclamar. Mas afinal de contas, reclamar faz mal? Quem nunca reclamou? Quem nunca se queixou de ter de acordar cedo, de estar muito frio, calor demais ou chovendo? Quem nunca se sentiu mais aconchegado depois de reclamar junto aos colegas de trabalho sobre o seu chefe? Ou sobre as atividades do dia? Ou até mesmo de ouvir reclamações engraçadas e mesmo assim comentários maldosos sobre os colegas? Parece engraçado falar sobre reclamação. Você lembra daquele personagem famoso, Hard Har Har, a hiena? Vida, nunca mais iremos terra, Lipe. Ora, vamos, Hard, pare de lamentar-se. Quem nos tornamos não depende dos estímulos que recebemos, mas acima de tudo, de como reagimos e interpretamos a esses estímulos. Dependendo da nossa percepção e decisão, eles podem nos motivar ou nos sabotar. A questão não é o que te acontece, mas o que você faz com aquilo que te acontece. A questão não é o que você está enfrentando, mas como você está enfrentando. O significado que damos para aquilo que vivemos, hoje, no agora, no presente, é construído das lembranças conscientes e inconscientes do nosso passado. Porém, o significado não é criado pelo fato que aconteceu, mas pela maneira como sentimos quando do ocorrido. Veja bem, a forma como você interpreta o que está diante de você tem relação direta com a maneira como você se sentiu ao interpretar algo semelhante do passado. E principalmente com o significado que você deu para isso. A questão é, você já resolveu isso? Você já parou para lidar com isso ou você prefere reclamar? A reclamação já faz parte do cotidiano de muitas pessoas. É capaz de ser até mesmo parte da rotina. Algo a mais para fazer ao longo da jornada da vida. Mas será mesmo que aquela reclamaçãozinha é necessária? Será que ela realmente traz alívio como uma espécie de desabafo? O que acontece quando reclamamos? A ciência explica que reclamar altera a estrutura do cérebro e o deixa ainda mais propenso a criar novos pensamentos negativos, de acordo com o cientista Steve Barton. Isso porque as informações passam de um neurônio para o outro através das sinapses. E é como se uma ponte fosse estabelecida entre os neurônios, formando um círculo vicioso, onde quanto mais pensamentos ruins e negativos você tiver, mais fácil será para a mente transportá-los. Para que a gente entenda, se você buscar ter um comportamento positivo, cada vez mais positivo e otimista você será. Agora, se você escolher ser negativo, ver o mal em tudo, reclamar de tudo o tempo todo, você obviamente se tornará extremamente negativo. E a culpa não é do mundo. A forma como nós vemos o mundo, ou seja, nós não vemos o mundo com os nossos olhos, nós vemos o mundo com a nossa mente. A pergunta é, que bagagem mental você tem através da qual você está vendo o mundo? A sua mente é a lente pela qual você filtra o mundo. Pessoas negativas, que têm uma forte tendência de reclamar de tudo, são aquelas que têm um ambiente mental extremamente negativo. Você já deve ter ouvido aquela frase, eu sou azarado, nada dá certo comigo.
São aquelas pessoas que diante das situações que podem ser boas, elas dizem, não, isso é sorte, não, comigo não funciona assim, comigo não vai rolar. Cuidado, o problema está todo aqui. É a sua mente que define o ambiente que você constrói, a realidade que você vive. Mas por que gostamos tanto de reclamar? Reclamar se tornou um hábito, como o de escovar os dentes, por exemplo. É só mais uma tarefa para executar no cotidiano. E por isso é tão difícil se desvencilhar dele. Isso nos dá a falsa impressão de que de fato estamos fazendo algo em relação ao assunto que promoveu a reclamação. Porém, estamos apenas gastando energia desnecessariamente. Na verdade, quando você reclama, você não está resolvendo o problema. Mas aqui na sua mente você acredita que está fazendo algo, realmente só gastando energia. Você já percebeu que quando você reclama só de algo, você fica paralisado e nada faz? Ou quando faz, são sempre ações impensadas, ações impulsivas, ações movidas por raiva, ódio? Cuidado. Reclamar não é resolver a situação. Reclamar é se deixar mergulhar, entrar numa bolha negativa que não nos ajuda em nada. Tenha muito cuidado. Faça um teste, proponho para você um teste. Toda vez que você reclamar, deposite uma moeda em um pote. No final do dia, talvez você tenha esgotado as suas moedas. Isto serve de alerta para percebermos quantas reclamações saem pela nossa boca em um único dia e como isso nos causará mal. Faça esse teste simples. Você verá que ao final do dia, provavelmente você não tem mais moedas para colocar no pote. Ao final da semana, talvez você está com um débito muito grande, porque você mais reclama do que tem moedas para colocar no pote. Precisamos acordar, precisamos despertar. Tão prejudicial quanto reclamar é ouvir reclamações. Nos dois casos, entramos numa frequência, num estado, por assim dizer, onde a tendência é só ter olhos para problemas e para o negativo. Eu imagino que você já deve ter vivido a experiência de passar, por exemplo, um tempo ouvindo pessoas reclamando nos seus ouvidos da dificuldade, da tristeza, do problema, do sofrimento, da situação do mundo, disso, daquilo e daquele outro. Como você se sentiu depois disso? Não parecia que o mundo estava sobre as suas costas, não parecia que você estava com pesos amarrados no seu corpo, você não se sentiu esgotado? Pois bem, essa é a sensação que nós temos quando alguém reclama exaustivamente à nossa volta. Seja seletivo, filtre, evite, contorne, ponha limites. Isso é para a sua própria saúde mental. Reclamar excessivamente aumenta a raiva e os sentimentos negativos. E isso libera o cortisol, também conhecido como hormônio do estresse. Isso deixa o corpo mais propenso a desenvolver sérias doenças como depressão, diabetes, doenças cardíacas, problemas de aprendizagem e até mesmo de memória. Isso porque em grandes quantidades o cortisol aumenta a pressão arterial e o colesterol. Ou seja, reclamar faz mal à saúde? E como faz mal? Antes de reclamar sobre qualquer questão, reflita. Isso é realmente necessário? Eu farei bem para alguém ou para mim mesmo se falar essa frase cheia de negatividade? Melhor ainda, eu resolverei de fato a questão reclamando dela? Depois disso, respire profundamente algumas vezes até que essa necessidade de verbalizar a reclamação vá embora. Busque atividades através das quais você libere a energia produzida pela frustração que está alimentando o seu desejo de reclamar. Além disso, é essencial cultivar de maneira profunda o hábito de ser grato. A gratidão é o mais nobre gesto de reconhecimento, permitindo enxergar a realidade de uma forma diferente. Cultive a gratidão na sua vida. Veja diariamente os motivos pelos quais você tem para agradecer. Ao invés de reclamar, ao invés de ver apenas o negativo, de ter olhos só para o que você não conseguiu ou não conquistou ou o que te frustrou, veja o que você já tem. Veja o quanto você pode aprender com todas as situações e experiências que a vida te oferece. Busque crescer em todo tempo. Nós precisamos estabelecer isso. E para finalizar,
eu trago uma frase formidável de Maya Angelou, onde ela diz: se você não gosta de alguma coisa, mude-a. Se você não pode mudá-la, mude sua atitude. Mas não reclame. Que nós possamos refletir a respeito das inúmeras reclamações que permitimos que entrem em nossa mente e dominem nossos pensamentos. Quanto mais você reclama, mais propensa a sua mente se torna, se inclina para a negatividade. Mais o seu cérebro se amolda e se transforma, se abrindo cada vez mais para esse círculo vicioso. Busque positividade. Eu não tenho motivos para ser positivo, tem. Com certeza, se você procurar, você tem. Basta que você pratique a gratidão. Seja grato. Eu sempre brinco que eu não tenho tudo que eu quero, mas eu amo tudo aquilo que eu tenho. Talvez você reclame que tem que levantar cedo todos os dias. Oh, meu Deus, porque eu tenho que levantar cedo, pegar 2 ônibus, enfrentar trânsito para ir para o meu trabalho. Talvez você só colocou o seu foco no lugar errado. Você está reclamando do levantar cedo, das conduções, do trânsito e das dificuldades. Mas você não viu que você faz isso porque todos os meses você tem um pagamento que você recebe exatamente por causa desse mesmo trabalho. Talvez você reclame que seus filhos só te dão dor de cabeça, só te trazem problemas, só embranquecem os seus cabelos, só te incomodam. Só que você colocou o foco no lugar errado. Você deveria ser grato porque tem filhos. Talvez você reclame porque isso, porque aquilo outro. Mas a pergunta que eu te faço: você está reclamando porque você tem. Muitas pessoas só choram porque nunca tiveram. Por que você não é mais grato por aquilo que tem? Por que não somos uma sociedade mais grata por aquilo que temos? Se você prestar bem atenção, em todos os lugares há uma ênfase em reclamar, em cobrar, mas nós não sabemos ser gratos. Porque um erro só é um erro quando eu não me permito aprender com ele. Uma frustração, uma perda, seja o que for, pode me trazer ensinamentos poderosos. Mas o ensinamento depende de mim. Nós temos vivido uma época em que as pessoas perderam completamente a sua capacidade de resiliência, de lidar com o não, de lidar com as dificuldades. Sabe por quê? Porque as pessoas acostumaram a reclamar. Mas eu te dou uma dica: desenvolva a resiliência. Olhe, valide, obviamente, a frustração. Mas não é porque você vai validar a frustração, o sentimento, que você vai justificar o seu comportamento. Validar o sentimento é respeitar o que se está sentindo. Mas não é aplaudir nem abonar a ideia que se tem de agir a partir da frustração. Então comece a rever seus comportamentos. Comece a rever seus posicionamentos. Faça um acordo. Nos próximos 21 dias eu não vou me permitir reclamar. E cada vez que eu reclamar, eu vou colocar uma nota de R$1, R$2. Você estipula o valor dentro de um cofrinho. E ao final do mês eu verei se eu estou reclamando mais e perdendo dinheiro, ou se eu estou guardando a minha boca e lucrando mais. Eu até te trago uma dica que eu tenho para mim. Existe um ditado popular antigo que diz: em boca fechada não entra mosca. Mas eu aprendi que tem uma coisinha a mais no ditado. Isso é colocação minha. Em boca fechada não entra mosca. Mas também não sai bobagem. Então pare de reclamar. Assim você com certeza construirá uma vida mais feliz. Galera, foi uma alegria estar com vocês. E eu aguardo vocês na próxima Terça de Crescimento. Vem com a gente no nosso canal do YouTube e também em nossa página do Facebook. Tamo junto. Galera, foi um prazer estar com vocês nesse episódio de podcast. Lembrando que nós estamos juntos nessa jornada de crescimento, aprendizado e, acima de tudo, clarificação do nosso propósito. Não há protagonismo se não estivermos conectados com o nosso propósito.